Engenheiros fazendo Uber, psicólogo atendendo por R$ 50 e advogado sem cliente. Todo mundo fala que é culpa do mercado, que o Brasil não valoriza os profissionais e que falta oportunidade. E se o problema foi o que te ensinaram a esperar dele? Desde cedo na escola, em casa, no cursinho e também na faculdade. Que bastava ter uma profissão, que tudo daria certo. Basta se formar, basta ter o diploma na parede, que o mercado vai te receber de braços abertos. Não, a realidade é que ele não vai te receber de braços abertos. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Eu vou falar o que eu vi na prática acontecer e o que eu vejo diariamente acontecendo daqueles que esperam muito do mercado e daqueles que se posicionam de maneira errada no mercado. E também quero te falar daqueles que se posicionam muito bem e que constroem uma carreira de sucesso. Então fica até o final, porque o bloco mais pesado é o último. E é o que vai te fazer pensar sobre o lugar que você está agora e sobre onde você quer ir da maneira certa. Recentemente eu abri um negócio de gestão em espaços kids, em eventos e lugares particulares. Para quem não conhece, é basicamente criar e gerenciar um espaço de entretenimento infantil, seja eles em eventos corporativos, eventos de aniversário e também academias que sofrem diariamente com a objeção do cliente que não tem com quem deixar o filho ou que não consegue levar para acompanhar por conta do ambiente ou que deixa de ir ou deixa de recorrer, de ser um cliente recorrente por conta de não ter com quem deixar a criança. E como todo tipo de prestação de serviço, eu precisava de pelo menos uma pessoa capacitada para conseguir prestar esse serviço com qualidade e conseguir rodar melhor, pelo menos no começo. A vaga era simples, 2 horas por dia, meio salário mínimo e horários flexíveis. Uma ótima fonte de renda extra, sem precisar abrir mão do salário via CLT. E os critérios principais para preencher essa vaga não eram absolutamente técnicos. Ou seja, não dependia de uma formação específica ou de um curso específico, mas sim de características comportamentais básicas, como por exemplo, proatividade, dinamismo e comprometimento com o horário. E para minha surpresa, que trabalho em um espaço de educação, de escola e que tenho contato com esses professores, de 60 professores, apenas 6 tinham essas principais características que eu listei antes. Ou seja, 10% desses profissionais exigiam das principais características, que não eram técnicas e que não dependiam de conhecimento propriamente dito. E desses 6 profissionais que têm essas características, somente 3 demonstraram verdadeiro interesse em trabalhar dentro desse negócio. E talvez tu seja levado a pensar igual eu pensei no começo, que talvez eu não vendia a ideia muito bem, ou que essa oportunidade era para outro tipo de perfil profissional, seja uma pessoa sem diploma, sem formação, ou seja que o valor oferecido financeiramente não era proveitoso, não era uma boa oportunidade para esse tipo de profissional que eu estava buscando. Mas a grande realidade que eu vou te contar é que todo professor precisa ter essas características. E que eu não estava buscando um profissional errado, que eu estava buscando exatamente o profissional certo. E que o problema não era o espaço, porque eu conheço as salas de aulas e eu sei que elas estão abarrotadas de aluno dentro e que lá com certeza seria um espaço melhor do que aqueles que eles trabalham diariamente. E por fim, que a parte financeira pagava R$ 25 a mais por hora aula do que a própria escola paga para esses professores atuarem todos os dias lá. Nesse caso, eu comecei a entender um pouquinho melhor o mercado de trabalho e o porquê as pessoas não prosperam financeiramente e não conseguem alavancar suas carreiras. Elas preferem reclamar que não surgem boas oportunidades, que o mercado explora demais, que o Brasil está muito difícil as coisas, do que agarrar essas ótimas oportunidades que surgem. A grande realidade é que as pessoas não querem ter compromisso, elas não querem ter proatividade e elas também não querem se dispor ao que o mercado de trabalho pede. Simples características comportamentais como dinamismo, criatividade, proatividade, comunicação e todas as outras ferramentas básicas de quem quer trabalhar e alavancar a carreira. Eu pude entender um pouquinho melhor porque toda vez que eu passo em frente a uma empresa tem uma placa de contratos ou tem alguém buscando indicações, porque simplesmente as pessoas não cumprem aqueles objetivos básicos. E imagina só quando a gente vai falar de obrigações diárias, rotineiras que precisam ser cumpridas. E isso não é um problema novo. É uma crise silenciosa que vem se tornando cada vez mais comum na vida dos empresários e também na vida daqueles pequenos empreendedores que precisam contratar. Basicamente, o mercado mudou, as pessoas mudaram, o perfil de quem contrata também mudou, mas a forma como a gente é preparado dentro de cursinhos, dentro de escolas, dentro de universidade, ainda continua sendo a mesma de 30 anos atrás. Te ensinam conteúdo, te ensinam técnica, mas não te ensinam a ser proativo. Ninguém te ensina a resolver um problema antes de tu ser chamado e ninguém te ensina que o comportamento vale mais que os currículos no dia de hoje. E o resultado disso está na rua.
Engenheiros fazendo Uber porque não conseguiram entender e andar conforme o mercado funciona atualmente. E claro, eu não vou ser simplista em dizer que não existe uma precarização das profissões, pagando um valor muito baixo e que essas plataformas conseguem cobrir muitas vezes com poucas horas de trabalho e com uma autonomia e uma liberdade muito maior do que as empresas oferecem. Mas a grande realidade é que a maior parte desses profissionais não são capacitados para as coisas básicas que requerem uma vaga de emprego. E eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça depois desse episódio. O que separa esses 10% do resto? E foi aí que eu fui buscar na minha própria história, na minha trajetória para compartilhar contigo. O ano era 2020, quando eu comecei a estudar dentro de uma universidade particular e sonhava ainda em entrar na universidade pública. E só tinha uma forma de eu me sustentar naquele momento: conseguindo um emprego. E foi aí que eu me inscrevi nos sites famosos de busca de emprego, em busca da minha primeira carteira assinada. E depois de alguns dias sem retorno, comecei a colher alguns frutos, recebendo ligações que me convidavam para entrevistas de emprego. E dentro dessas salas de entrevistas, eu já pude de cara perceber o que me diferenciaria dos outros: a minha própria história. Até então eu tinha tido muitas poucas experiências de trabalho para que me diferenciasse dos outros. Mas eu percebi que tinha um detalhe que podia me diferenciar e que pode também te diferenciar em uma busca de emprego ou dentro do teu negócio. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. O mundo real traz entrevistas recheadas de perguntas triviais, como: se tu fosse um animal, qual que tu seria? Me conta um pouquinho da tua maior dificuldade que tu já teve. Ou me fala as tuas melhores qualidades. E quando algumas perguntas dessas chegam para pessoas comuns, as respostas também são comuns. Mas eu tinha uma forma de me diferenciar, conectando essas perguntas com a minha história. Quer ver um exemplo? Quando me perguntavam da maior dificuldade, eu já pensava sobre o que a vaga precisaria, sobre qual perfil de pessoa, para que eu pudesse resolver esse problema. E para que o recrutador conseguisse me enxergar com esses olhos, eu contava a minha história. E era mais ou menos assim. Meu nome é Marcos, eu tenho 20 anos de idade, eu moro sozinho aqui na capital de Porto Alegre, porque minha família foi morar no exterior e eu fiquei, foi uma decisão minha. Então eu tenho corrido atrás de trabalho, de empregos, para conseguir me sustentar. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi ter um câncer quando criança. Eu me lembro que diariamente eu tinha que lutar para ir contra isso. E é basicamente o que me ensinou para a vida, né? Hoje, para cada sonho que eu tenho, para cada desejo que eu tenho, eu vou atrás. Então, penso que isso me ensinou muito, eu faço isso e levo isso muito para a minha vida profissional. Percebe que a minha própria história é usada como um fundamento de argumentação para que eu possa conquistar a vaga? E isso não é diferente nos negócios. Em toda negociação, em toda busca de parceria, enfim, em todo o trâmite autônomo, a gente também conta a nossa história. Que é nada mais, nada menos do que o fenômeno da narrativa, onde eu domino a narrativa e onde eu posso contar sobre a minha perspectiva. E é isso que fazem os grandes empresários ser grandes e construir grandes narrativas que fazem as pessoas comprarem deles. Flávio Augusto, Joel J, Thales Gomes, todos esses, na verdade, contam as suas histórias e buscam essas validações, esses pontos de conexão para que o público consuma o conteúdo deles, para que o produto deles dê certo. Mas agora eu preciso falar de algo mais difícil, algo que outros youtubers algo que outros criadores de conteúdo deixam de falar porque não querem perder engajamento. Responsabilidade individual. Antes de qualquer coisa, sim, o sistema tem falhas, existe chefe explorador sim, e também existem empresas com salários muito ruins que não motivam o funcionário. E tem uma armadilha que eu vejo todo santo dia, desde o meu primeiro emprego, e não importa a área que seja. São pessoas com comportamento medíocre e que vivem reclamando diariamente de tudo que é feito pela empresa. Elas colocam toda a culpa no sistema, mas não movem 1 milímetro por conta própria para ajudar. São basicamente reclamões profissionais. E eu sei de onde vem isso, porque eu já tive muito perto desse tipo de gente. E é um exercício diário sair perto desse tipo de pessoas, porque elas atraem muito fácil, sempre com um papo muito sedutor. Que é basicamente um papo maquiado de meritocracia com aquilo que eu mereço, mas com a sutileza de que se tiver algum problema, a culpa não é minha. Na atual escola que eu trabalho, eu já trabalhei também em 2021 como monitor de alunos. Basicamente, eu tinha que fazer todo o trabalho sujo, desde abrir uma escola, auxiliar em eventos, auxiliar professores a resolver problemas de alunos, enfim, eu tava lá para tudo. Mas a grande realidade é que o monitor ele não ganha o salário de verdade para fazer tudo isso. E dentro dessas atribuições, muitas vezes eu tinha que cuidar de algumas turmas das quais os professores se atrasavam e não chegavam a tempo, ou simplesmente faltavam por algum motivo que eu não sei qual era. Os meus colegas ficavam no celular enquanto os alunos ficavam sentados, conversando, rindo, brincando. Já eu levava os alunos para a quadra e dava aula de educação física, disciplina que eu estudava na faculdade. E não, eu não era o único monitor que estudava. Todos os monitores ali têm como pré-requisito estar cursando alguma faculdade dentro da licenciatura. A grande diferença é que eu ficava agoniado de não fazer nada e de principalmente não praticar aquilo que seria minha profissão no futuro.
O tempo passou e eu tive que pedir demissão para entrar na universidade pública por conta dos horários que não fechavam. E no primeiro mês após eu me formar, depois de 2 anos, a escola entrou em contato comigo. Como alguém que já tinha se posicionado anteriormente, dando aulas sem ser pago por isso e fazendo uma série de coisas que não eram da minha atribuição, eu sabia para que era aquela ligação. E durante essa proposta de emprego foi falada diversas vezes da minha postura como profissional ali anteriormente. E um lado triste, mas real, é que os mesmos monitores da minha época continuavam sendo monitores ali, com a mesma postura. E nesses últimos meses eu consegui entender o porquê que alguns monitores continuam sendo monitores e não recebem a oportunidade para dar aula. Treinando uma equipe esportiva da escola, eu convidei um monitor que estuda educação física e que está lá desde o meu tempo. E eu chamei ele perguntando se ele não tinha interesse em ser meu auxiliar, que a escola ela não repassava verbas para isso, mas que ele ia aprender muito, que futuramente ele podia ser contratado. Enfim, eu fiz todo um planejamento para ele e fui explicando. A grande realidade é que ele nunca compareceu e nem sequer me agradeceu. Agora, nessa jornada de empreender e criar conteúdo aqui para vocês, eu aprendi algo que virou estratégia de vida. Delegar e dizer não também é um posicionamento. Muitas pessoas acabam fazendo várias coisas de uma maneira meio meia boca, deixando muito a desejar com a qualidade daquilo que fazem, simplesmente porque não querem dizer não ou porque não sabem delegar. Um típico problema de quem não quer crescer, a famosa dor do crescimento. Reclamam da música que toca, mas tem medo de botar a sua própria música para tocar. Faz parte do jogo ter que dançar a música dos outros em determinados momentos. Eu danço, todo mundo dança, mas chega uma hora que faz parte também colocar a tua música para os outros dançar. O que não dá é para ficar reclamando todos os dias daquilo que só tu pode mudar. Como diz o Emicida, um cantor famoso no Brasil, você é o único representante do seu sonho na face da terra. Foi essa frase que me motivou a estudar e que eu colei na minha mesa para que todos os dias, quando eu tivesse desânimo de estudar, eu retornasse à mesa e estudasse, porque não tinha outro caminho sem ser esse. Não abandona a profissão, abandona a mentalidade de que a profissão te deve alguma coisa. Aprende a se posicionar, aprende a contar a tua história, aprende a agir antes do comando, aprende a delegar, aprende a dizer não e entende que crescer também é saber o que parar de fazer. O mercado ele não quer o profissional mais técnico, ele quer o profissional que resolve, que entrega resultados. Você não precisa ser o melhor do mundo. Você precisa ser melhor do que 90% dos que estão esperando o mundo mudar para eles e ficam reclamando todos os dias. Agora me fala nos comentários. Você tá dançando a música dos outros ou tá levantando agora para pôr a tua música para tocar? Se tu chegou até aqui é porque tu gostou do vídeo. Então te inscreve no canal e fica aqui com a gente, porque aqui o business é sem filtro.